Pode Respirar, um podcast que vai ajudar o seu filho a respirar melhor. Olá, está no ar o Pode Respirar, o nosso podcast da RespiraPed, que vai ajudar o seu filho a respirar melhor. Hoje eu estou aqui com a minha colega, querida fisioterapeuta, que vai se apresentar para vocês, a Maísa, e nós vamos falar sobre lavagem nasal, desmistificando a lavagem nasal. Isso mesmo, doutora Larissa. Vamos bater um papo sobre lavagem nasal. Eu sou Maísa, fisioterapeuta respiratória pediátrica, e eu gostaria de saber quais são as indicações da lavagem nasal. Vamos lá. Então, a lavagem nasal pode ser indicada tanto para hidratar as vias aéreas superiores ou também para remover secreção. São as duas principais indicações que a gente vê. E quais são os piores erros que a gente pode cometer através da lavagem nasal? Existe muito medo por aí, existem muitos mitos, e aí é bom a gente poder fazer alinhar para que as mães possam saber corretamente a forma de fazer. Vamos lá. Então, os erros que eu mais vejo, os mais comuns do consultório, que as mães fazem assim, sem perceber que estão fazendo alguma coisa errada. O primeiro, acho que é o campeão de todos, é esquentar o soro dentro da garrafinha de plástico, que é a própria garrafinha que você vai usar para fazer a lavagem. Então, quando a gente aquece o plástico, ele pode liberar algumas substâncias tóxicas que não são benéficas para o nosso organismo. Verdade. Né? Como que eu oriento as mães a fazerem? Então, sempre preparou o soro, coloca num copinho de vidro, esquenta esse copinho e aí usa aquele soro para fazer a lavagem. Já nessa sequência, uma outra coisa que as mães às vezes acabam errando sem perceber, elas fazem a lavagem e aí o sorinho que resta na garrafinha elas deixam ali de lado e aproveitam para a próxima lavagem. Então, esse soro que ficou na garrafinha, naquela garrafa que você encostou no nariz, ele precisa ser desprezado imediatamente depois da lavagem, porque senão ele se torna um soro contaminado e aquela bactéria ali vai se proliferar e você pode estar jogando uma bactéria para dentro da cavidade nasal, né? E eu acho que é legal a gente falar, você falar principalmente como físio, em relação ao fluxo, ao volume, que é um erro também que a gente vê, né? A questão do fluxo. Então, pensando assim na anatomia, a mesma quantidade de sorinho que entra pelo nariz tem que sair pelo outro lado, certo? Exato. Então, um dos erros, perguntando sobre os erros, é colocar um volume maior do que o necessário. Sim. E essa é uma dúvida comum. Para cada faixa etária, o que você pode me dizer? Como que a gente pode orientar as mães em relação ao volume de soro a ser utilizado? Ótima pergunta, doutora. Realmente não existe um consenso exatamente falando qual é a quantidade adequada para poder fazer a lavagem nasal. Mas nós tentamos respeitar a idade da criança. Então, é um bebezinho, tá começando ali os seus primeiros obstruções nasais, começando com aquela congestão. Vamos iniciar com uma quantidade menor de soro. O ideal é sempre manter uma pressão muito leve, nada muito rápido. Às vezes a criança está agitada, está reclamando, não quer fazer a lavagem nasal e a gente pega e faz com uma velocidade mais rápida para acabar logo. Mas não é o recomendado. Nós devemos manter a calma, segurar bem a cabecinha da criança e fazer de uma forma com fluxo muito adequado, que é uma forma contínua. Você começa e termina com a mesma velocidade. Nada de fazer muito rápido. E o volume vai depender de acordo com o tamanho da criança. Então, vamos iniciar com a idade junto com o ml. Então, se tem 1 mês, começa com 1 ml. Se tem 2 meses, vamos para 2 ml. Só que isso não é uma regra, então depende muito de como que a criança está. Então, o que eu falo é para a gente respeitar esse limite quando você está fazendo sozinha em casa e não passou pelo profissional. Quando passa na consulta com o seu pneumo, com a sua pediatra, com o otorrino ou com a físio, nós vamos fazer a reavaliação e indicar o tamanho daquela criança e a quantidade de soro que vai ser adequado para aquela criança. Mas eu gostei dessa dica que você passou. Então, a quantidade de ml equivalente à idade em meses. Então, Isso. 1 mês, 1 ml, 2 meses, 2 ml, 6 meses, 6 ml e assim por diante. Exatamente. Legal. Mas legal. existe também um
Um detalhe que a gente precisa prestar atenção, porque às vezes eu falo 1 ml e aí coloco 1 ml, pronto e acabou. Mas não remove a secreção e aí a criança ainda continua com aquele quadro, com gesto, cansadinho, por conta da obstrução nasal. Então, o que a gente fala é para respeitar a quantidade de ml jogado de uma vez. Mas não quer dizer que você só pode jogar isso. Então, por exemplo, às vezes tem paciente que eu preciso jogar 10 ml, mas é um bebê. Eu não vou pegar com uma seringa de 10 ml e jogar de uma vez. Eu vou de um em um, mas vou empurrando essa secreção até ela sair. Perfeito. Muito bom, Má. Em relação ainda aos erros, tem mais uma coisa que eu lembrei aqui. É importante sempre utilizar água filtrada ou fervida para fazer a lavagem, né? Soro, né? Caseiro. Desculpa, para fazer o soro, isso mesmo. E nunca fazer com a água pura da torneira ou mesmo água filtrada, não fazer com água, Exatamente. né? Porque a água ela é hipotônica e vai provocar uma inflamação da mucosa nasal, principalmente, aí vai piorar a congestão. Eu já tive paciente que veio com vários sintomas de rinite e inflamação e aí conversando, fui ver o que era. Fazer a lavagem com água do chuveiro. Exatamente. Por achar que está lá aquecida, pega a água e já faz. E realmente é um erro muito comum e não é legal. Além de poder contaminar também a cavidade, provocar uma infecção. Que pode ser muito grave, né? Pode ser grave. Então, entrando nesse contexto, fazer o soro caseiro é seguro? É seguro, sim. Se for feito da forma correta, sim. Então, a gente precisa respeitar a quantidade de sal, que é o principal. Então, tem que ter água filtrada ou fervida e sal na proporção correta. E tem algumas receitas de soro que também acrescentam bicarbonato de sódio, que também está correto. Tanto pode ser feito com bicarbonato quanto sem bicarbonato. Tem uma... Vou já aproveitar e falar, né? A receitinha, todo mundo quer saber. Todo mundo quer Então, saber. eu costumo utilizar, para 500 ml de água, eu costumo utilizar meia colher de chá de sal e meia colher de chá de bicarbonato de sódio. Essa é a que eu faço. Mas tem variações, Tem né? várias receitas, né? Tem várias. Tem gente que usa 1 litro, tem gente que pesa, tem gente que usa... Enfim, tem de várias formas, né, Má? Ótimo. Então, entrando nesse contexto, existe outro tipo de soro que a gente pode usar para intensificar essa lavagem nasal? Porque o comum é o que a gente encontra na farmácia, esse de 0,9%. E muita gente me pergunta sobre as marcas, né, que existe no mercado, que são os de jato contínuo, né? E se pode usar, se não pode usar. Esses são somente soro. É o que eu costumo falar. Se é só soro, pode usar, né? Se tiver algum outro componente, já não é mais o soro. Mas existe algum outro no mercado que você recomenda? Vamos lá. Então, a gente tem os soros hipertônicos, que eles são mais concentrados em sódio, mais em sal, no caso. Tem no mercado pronto a 3% e tem o 2%, tanto spray quanto aquele que parece um desodorante, que sai aerosol, uma chuvinha mais forte. Sim. Esses hipertônicos, eles vão, por serem mais osmolar, eles vão puxar o líquido da célula. Então, eles vão deixar a secreção mais fluida, fica mais fácil de sair. Então, quando a secreção está muito aderida, está mais espessa, esse hipertônico é excelente. Porém do hipertônico é que ele não pode substituir a lavagem contínua, né? Por quê? O hipertônico, se usar direto, ele vai causar ressecamento. Então, eu costumo deixar 7, 10 dias e depois volta para a lavagem habitual com 0,9. Ah, perfeito. Né? Poderia fazer a lavagem comum e depois jogar um pouquinho desse soro também? Poderia também. E além desse efeito na secreção, ele também vai ter um efeito no inchaço da célula. Como ele puxa a secreção para fora, ele diminui um pouco a congestão. Então, ele alivia a obstrução nasal também. Então, o hipertônico é excelente. A questão maior é o ressecamento e ele provoca uma leve ardência. Então, dependendo da criança, da sensibilidade, da idade, às vezes a criança não aceita tão bem. Mas aí a gente tem os recursos. Então, tem o sorinho, o hipertônico. Hoje já tem dos 3 tipos. Então, você acha o spray, que ele sai um fluxo bem fraquinho. Então, para criança que não aceita tão bem, ele é o mais fácil de aceitar. Tem o aerosol, que ele é maior. Então, vai sair um fluxo maior. E tem até o contínuo, aqueles de garrafinha, já tem o hipertônico que você mistura e ele fica uma solução hipertônica. Esse é o mais difícil da criança aceitar de todos, né? Mas já existe. É bastante, né? Tem também, Má, o soro com xilitol. Vou falar dele e depois eu tô com uma dúvida aqui que eu quero tirar com você. Certo. O com xilitol, então o xilitol é uma substância que a maioria das pessoas conhece para usar como adoçante. Ele é um adoçante natural
e ele impede as bactérias de se aderirem à mucosa da parte lá de trás da cavidade nasal. Então, ele dificulta da infecção, uma infecção viral, por exemplo, se tornar uma infecção bacteriana, de uma bactéria conseguir colonizar. Então, ele vai ajudar na parte de sinusites bacterianas de repetição, por exemplo, otites bacterianas de repetição, mas Legal. ele está sempre ligado mais a situações para evitar uma infecção bacteriana. Ah, seria um ótimo recurso para a gente prevenir, então. Começou com Exato. sintomas de rinite, faz a lavagem nasal e também pode fazer esse com xilitol. Pode fazer, porém eu não indico ele de rotina, porque como Certo. a prevalência das infecções bacterianas são pequenas, é menos que 10%, então a gente não indica para todo mundo. Mas aqueles pacientes que têm de repetição, aquele paciente que está sempre usando antibiótico, aí sim, começou boa, com né? quadro viral, aí já dá para usar. Maravilha. E tem idade, doutora? Não, não tem idade. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa agora, uma dúvida aqui que as mães sempre me trazem para mim. A inalação com soro, ela substitui a lavagem nasal? O que você acha? Sim. Então, a inalação é muito usada, né? Parece que é um carro-chefe aí. Chegou, manda a inalação. Eu gosto da inalação, mas ela não substitui a lavagem nasal, tá bom? O que eu costumo fazer uma analogia é o seguinte: você está com o seu rosto sujo. Você chega na pia e você vai lá ou pegar um borrifador e jogar no rosto, ou você vai lavar o rosto. Então, qual das duas vai ter mais efeito? Com o nariz é a mesma coisa. Se você está lá com bastante secreção, com gesto, você vai fazer inalação, a gente vai umidificar aquela região, vai entrar partículas de soro e vai dar aquela sensação de que soltou muita secreção. Mas quem vai remover aquela secreção dali? Então a gente precisa da lavagem nasal logo em seguida para poder empurrar essa secreção, porque a lavagem nasal vai retirar de forma mecânica. A inalação ela vai ajudar no ressecamento, na hidratação, mas ela não vai remover essa secreção. Então, eu gosto de fazer os dois. Mas vai muito do objetivo que está sendo recomendado naquele momento. Perfeito. Agora, entrando nesse contexto aí, a lavagem nasal pode causar otite de verdade? Pode. Ela pode causar se for feita da forma, não for feita da forma correta. Então, Certo. tá muito na moda, muita gente filmando os filhos, fazendo a lavagem, empurra, sai aquela melecona, aquela minhoca lá pelo nariz e acha lindo. Então, até tenho um post sobre isso. Então, a hora que a criança precisa mesmo da lavagem é a hora mais perigosa de fazer. Exato. Por quê? Concordo. Não é? Porque aquela secreção, quando você tem que tirar aquela secreção, pode ser que muito provável que ele vai estar com inchaço, um edema ali da mucosa nasal. Então, o soro que está entrando por uma narina, ele vai ter que sair por algum lugar. Se tiver muito inchado do outro lado, o que você vai perceber? Uma resistência na lavagem. Você começa a fazer, vai sentir uma resistência. Se forçar, nesse momento é onde dá o problema no ouvido. A secreção ou o próprio soro sobem para o ouvido e aí a criança pode ter uma otite. Então, é importante que na hora da lavagem, a mãe sentiu resistência, não está progredindo o soro, não força. Tá? Perfeito. Tem que parar. E aí, eu acho que aí sim é legal fazer a inalação. Aí tem que lançar a mão de outros dispositivos para fluidificar essa secreção, esperar um pouquinho para diminuir essa congestão e depois tentar de novo a lavagem. Exatamente. Agora, Acho legal. o que a mãe vai fazer? Vai forçar? Pronto. Aí aquela secreção vai para o ouvido ou o próprio soro sobe para o ouvido. Então, sempre tem que tomar esse cuidado. O segredo é baixa pressão e fluxo constante, que nem você falou, né? Então, manter Contínuo. constante, contínuo, não apertar forte, não forçar. É que nem abrir uma torneirinha. A mesma quantidade de soro que está entrando por uma narina tem que sair pela outra. Essa que é a visão que a mãe tem que ter, né? Exatamente. Se for feita da forma certa, não tem problema. E a criança reclamou do ouvido, tem que parar. Por isso que eu não gosto muito, apesar que eu até confesso que eu até já fiz nos meus filhos, mas eu não gosto muito de falar, de deixar a mãe fazer quando a criança tá se debatendo, quando a criança está irritada e não quer deixar, porque a gente perde esse parâmetro. A criança, a referir o incômodo é um parâmetro importante para a gente saber se tem que parar. Sim. Então, quando a criança deixa fazer, ela mesma vai falar, ai, doeu. Aí você vai parar. Com aquela criança que está se debatendo, que você está ali, enrolou, fez um charutinho. Como que você vai saber se aquela criança está sentindo ir para o ouvido? Né? Ela está berrando. Exatamente. Então, não é tão legal fazer em alto volume quando a criança não permite. Sim. Tá? Eu tenho essa questão esse parâmetro, né? E, inclusive, eu queria saber de você, além da lavagem nasal, da parte da físio, tem algum tipo de manobra, alguma coisa que a gente pode fazer
ou a gente, ou vocês, físio, para retirar a secreção nasal sem precisar lavar? Existe. A fisioterapia ela vai atuar nessa questão de toda a desobstrução nasal também. Então, nós fazemos tanto a manobra, nós fazemos uma manobra pulmonar para poder dar uma fluidificada na secreção aqui em cima, que vai resolver bastante, você percebe que começa a escorrer na hora. E em seguida nós fazemos também uma desobstrução rinofaríngea retrógrada, que no nosso termo é uma DRR. Essa DRR a gente ensina as crianças maiores a fazer de forma ativa e quando é bebezinho nós fazemos de forma passiva. Então o que acontece? Nós jogamos um pouquinho de soro, se for o caso, porque não precisa também do soro, e nós precisamos usar o posicionamento. Então usamos o posicionamento com a cabecinha voltada para trás e aí a gente usa o fluxo do próprio choro da criança ou daquela fungada mais forte e fazemos ela engolir a secreção. E ao invés da gente fazer soar o nariz, porque também pode assoar o nariz, mas ela faz o intuito de limpar a parte de rinofaríngea, a parte lá atrás. Então, dá uma fungada. Então, sempre que a criança, quando ela é maior, eu ensino as mães a fazerem com a criança maior, que é o seguinte: lavou o nariz, essa mesmo, tanto com a seringa, quanto com o jato de fluxo contínuo, ou até mesmo o de alto volume, pede à criança, depois que ela fazer aquela suada, se ela souber fazer a suada, a gente tem que ensinar. A criança ela é capaz de aprender, então a gente precisa ensinar ela a fungar o nariz, que é puxar. Quando a gente puxa com um fluxo mais forte, a gente consegue engolir a secreção que fica aqui atrás. E ao invés de a gente ficar fazendo aquela força para tirar a secreção que está aqui atrás para frente, é importante fazer as duas coisas. Lavar o nariz, dar aquela fungadinha, limpou aqui na frente. Depois dá aquela fungada para limpar aqui atrás, aí a gente engole o soro. Mas nos bebezinhos, a gente não precisa necessariamente usar o próprio soro. A gente usa o posicionamento e após a gente faz as manobras pulmonares, usamos o posicionamento junto com o fluxo que a criança faz do choro para fungar de forma involuntária. Então, ela faz, não tem como, eu tento ensinar a mãe na hora que eu estou atendendo, mas é uma técnica da gente, da fisioterapia. Então, fica difícil ensinar, porque a gente tem que ir lá e fazer, entendeu? Mas existe uma forma da gente fazer. Eu não consigo fazer, já tentei. Sem precisar usar o soro. Então, a criança que às vezes passa no otorrino, não recomenda fazer a lavagem nasal, por N questões que acompanha ela. Então, a gente vai optar pela desobstrução rinofaríngea, que é uma forma fisiológica e que não causa danos nessa região. Perfeito. Deixa eu tirar agora uma dúvida também que me ocorreu aqui, aproveitando o episódio para sanar minhas dúvidas de mãe também. Ótimo. Aspiração nasal. Vocês costumam fazer na físio? Então, nós temos 2 tipos de aspiração, né? A invasiva e a não invasiva. A invasiva, nós usamos uma sonda que vai adentrar a região nasal e vai até o pulmãozinho com o intuito de remover a secreção. Esse tipo de aspiração, ela é utilizada muito no âmbito hospitalar. Não é regra e não precisa só porque está internado tem que usar. Existem alguns fatores que nos levam a usar isso daí. E geralmente é a ausência da tosse. Então, a ausência da tosse faz a gente ter que usar a sonda muitas vezes, tá bom? Mas não é regra, então tudo tem que ser avaliado. Domiciliar é difícil usar. Tudo tem que ser... Para uma sinusite simples, Isso. né? Agora, se é domiciliar, a gente costuma usar a não invasiva. Então, é uma aspiração que é aquela... A mãe tem aquele aspirador, geralmente a mãe tem o aspirador que ela mesma põe no nariz da criança, põe o outro na boca e suga, né? E nós usamos um aparelho e esse aparelho ele tem uma capacidade maior, né? Então, ele tem uma força maior. Então, nós podemos fazer essa aspiração não invasiva para ajudar numa pessoa que está com sinusite, que não pode fazer lavagem nasal por alguns motivos ou que não consegue de forma nenhuma fazer a lavagem nasal. Então, a gente usa esse aparelhinho, que é um sugador que vai tirar essa secreção que está ali presente naqueles seios da face ali. Perfeito. Foi legal até que a gente falou sobre isso. Eu, particularmente como estou indo, eu prefiro que vocês façam do que a mãe. Eu tenho um pouco de receio quando a mãe vai fazer a Sugar, aspiração, por conta do septo, de acabar. Eu já peguei caso de criança com epistaxe, sangramento,
porque na hora de fazer a aspiração, a mãe acabou cutucando ali a mucosa e é muito sensível. É, realmente. E é muito vascularizada, né? Então, qualquer coisinha ali realmente pode sangrar. E justamente falando nisso, muitas mães falam, eu comecei a fazer lavagem nasal e sangrou o nariz do meu filho. Ou eu estou fazendo lavagem nasal e sai pelo olho. É normal? Senhora, você pode explicar isso pra gente? Vamos lá, posso sim. Na verdade, tudo vai depender da técnica, como a gente estava falando. Então, voltando na primeira pergunta dos erros, que vai fechar com essa pergunta que você está fazendo, a posição do dispositivo, ela tem que fazer quase 90 graus com a nossa narina, tá? E ela tem que estar sempre paralela ao septo. Se ela for muito inclinada para fora, ela pode bater ali no corneto e pode até subir pelo ducto lacrimal. É mais raro, mas pode acontecer. E se ela for muito direcionada ao septo, ela pode causar o sangramento. Então, sempre paralelo o dispositivo e inclinado, fazendo quase 90 graus aqui com o rostinho da criança. Perfeito. Porque a cavidade nasal ela não é para cima. A gente vê o nariz aqui, a gente acha que é para cima. Mas esse é um erro comum também da Exato. lavagem. Posicionar assim, o dispositivo virado para cima, achando que o soro vai bater. O que acontece nesses casos? Eu vejo bastante em adulto isso. Os pacientes vêm com uma baita dor de cabeça. Lá, eu uso o remédio do nariz, tem dor de cabeça. Aqui em cima, a gente tem um nervo olfatório. Ele sai pela lâmina cribiforme, que é uma lâmina que divide aqui o nosso cérebro, por onde sai o olfatório. Então, na hora que você faz essa lavagem virada para cima, ela bate direto no nervo olfatório. E isso gera um estímulo horroroso para dar uma dor de cabeça mesmo. Então, adultos que fazem lavagem, têm dor de cabeça, já presta atenção nisso. Provavelmente está muito fazendo com a posição errada. Exatamente. Né? Foi ótimo o nosso bate-papo, né? Foi, Vamos né? finalizar falando sobre o soro gelado. Não faça no Perfeito. soro gelado, não é mesmo? Não faça. E tem uma explicação fisiológica, né? O nosso batimento ciliar, que são os cíliozinhos que a gente tem microscópicos, eles funcionam melhor numa temperatura mais perto do nosso corpo. Então, se ele estiver gelado, os nossos cílios vão bater mais devagar. Então, vai piorar a limpeza, a depuração da secreção e, consequentemente, os sintomas aí do resfriado e tudo mais que a criança está tendo. Fora a sensação de dor de cabeça, Ah, né? sim, Porque horrível. essa dói. É horrível. Obrigada, doutora Larissa. Obrigada, foi um prazer adorei, esse bate-papo. Foi ótimo estar. Então é isso, né? E em breve vocês vão acompanhar aí mais episódios sobre a saúde respiratória das crianças.